Hoje vamos continuar o capítulo sobre o irmão Gotuso, do livro Obreiros da Vida Eterna. E aqui, fazendo uma rápida lembrança do que nós vimos na semana passada, é que o Gotuso tinha sido médico na sua última encarnação. E, no caso, André Luiz, que também houvera sido médico, encontra logo, assim, espontaneamente, uma sintonia de aproximação com ele. Nós vimos que ele narra as surpresas que ele teve, faz o despreparo dele sobre a vida espiritual, a vida pós-morte, onde durante muito tempo ele ficou num estado de semiconsciência, perturbado, até que mais adiante, isso levou alguns anos, ele veio a superar aquele estado e se inteirar do que tinha acontecido na sua casa, na terra, na sua última encarnação. Vamos agora continuar entendendo essa situação que ele viveu, atento a alguma orientação, a algum esclarecimento que possa ser também importante para que nós nos habilitemos a respeito disso, que é o objetivo nosso. Mas primeiro eu trouxe aqui a introdução do texto de Emmanuel no livro Atos da Bíblia, comentado por Emmanuel, capítulo 8, versículo 31. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Vamos aqui fazer algumas observações sobre essas colocações que Emmanuel traz. Emmanuel aqui nos faz referências à questão de que, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra, os espíritos que aprendem mais, que se elevam mais, têm por tendência natural das leis divinas, a lei do progresso e da lei maior, a lei do amor, ajudar e incentivar os que estão mais atrasados. E isso se dá de tal maneira, fixado nas leis divinas, que no caso, voltando aqui o texto, quando Emmanuel diz: é necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade, nós lembramos que tanto aqui na Terra quanto na vida espiritual, sempre há espíritos querendo ajudar. A misericórdia e a bondade das leis divinas, em todos os lugares e situações, buscam ajudar. Mas é preciso e é indispensável que o espírito, a pessoa, queira ser ajudado. E é por isso que Emmanuel faz aqui essa referência. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. É mais um ponto em que Emmanuel é enfático da necessidade que nós temos de ampararmos e nos ajudarmos mutuamente. O progresso, a evolução se dá em grupo. É na família, é no ambiente escolar, é em todos os lugares onde a criatura humana interage, há sempre a necessidade de um apoiar ao outro. E aquele que sabe mais, ajudar aquele que tem um entendimento mais necessitado. E finalizando, Emmanuel diz: referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Ou seja, a todas as áreas de possibilidade de crescimento e de progresso do homem.
todas elas nós precisamos estar atentos à necessidade do progresso em grupo, que, aliás, ajuda a trabalhar em nós a humildade, a compreensão, a tolerância e toda uma série de virtudes que é só na vida de grupo, na vida familiar, que esses valores e essas virtudes são trabalhadas. Vamos agora dar prosseguimento ao capítulo Irmão Gotuso. Se possível, devemos encerrar esse capítulo hoje. De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-la em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Então aqui tem dois aspectos interessantes desse parágrafo. Primeiro, o fato de que, dependendo da densidade espiritual do local em que os espíritos estão, de serem de vibrações mais pesadas ou mais leves, se impõe de forma menor ou maior a necessidade de repouso, por um certo desgaste. No caso desse relato do livro, eles estão na chamada Casa Transitória de Fabiano, que é uma espécie de instituição temporária próxima à Terra, onde os impactos vibratórios e as energias magnéticas das criaturas humanas têm repercussão nesse local em que eles se encontram. Mas aqui é curioso quando ele diz o seguinte, que ele não consegue fruir as horas de repouso em esferas mais altas. Esfera mais alta que ele se refere àquelas de onde André Luiz veio. E por ele perceber isso, ele desfruta das suas possibilidades em lugares na Terra onde há ar puro, lugares onde há pomares, jardins, ou certamente florestas, porque essa característica que nós mesmos sentimos, em termos tonificantes e fortalecedores do contato com as plantas e com o verde, os espíritos ao redor da Terra também sentem. E continuando, trago ainda a mente e o coração, mais adiante um pouco, preso ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho, por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Vejam que coisa, que fato interessante. Se aqui na Terra, muitas vezes, os parentes que ficam não se adaptam à morte e à desencarnação de outros, isso também ocorre no plano espiritual, dependendo do espírito e do lugar em que ele se encontra. Ele ainda era bem apegado às emoções e interesses da Terra, em termos possessivos, inclusive da família. E aí ele inclusive reconhece que entretanto ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente o resultado dessa desarmonia. Olha, uma série de situações que o Gotuso passa, mesmo ele estando trabalhando no bem, voltado à caridade, à ajuda de espíritos mais necessitados, ele não conseguia trabalhar em termos ideais o seu estado íntimo, as suas necessidades espirituais. Inclusive, quem já leu o livro vai se lembrar que mais adiante há um momento em que a mãe de Gotuso, que está numa esfera espiritual bem mais elevada, visita ele aí, na
casa trânsito e visita para dar umas lições de moral nele. Porque essas atitudes emotivas que a gente vai ver algumas que ele tinha de desequilíbrio com a família, perante as possibilidades que ele tinha, eram injustificáveis. Já era para ele ter resolvido isso com ele, mas ele teimava em não resolver. Como inclusive ocorre conosco, encarnados, às vezes até com espíritas, em relação à desencarnação de outros espíritas. Não nos surpreendamos que tem algumas situações aonde, mesmo tendo conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, desencarna um parente muito querido e o espírita não quer aceitar, não, e se revolta, às vezes podendo abrir campo até para o processo depressivo, porque o luto mal trabalhado e estabelecido no clima de revolta abre campo para a depressão. Mas chorar pode. Chorar a gente pode. Pode se revoltar. Mas continuando, retomando a mim mesmo, após longos anos de semiconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, saudades torturantes de minha casa feliz, Marília e os 2 filhos. Vejam, tinham-se passado anos e ele continuava tendo, veja só, não era apenas saudades, ele disse que eram saudades torturantes. Era um sofrimento que ele se impunha e que, de certo modo, em termos de consciência, certamente ele sabia que estava errado. Não era mais para ele estar, de certa forma, dando prosseguimento a esse tipo de emoção. Outro fato importante aí é quando ele fala que ele passou longos anos de semiconsciência. E pelo que a gente pode deduzir, pelo menos perante a última encarnação dele, ele foi um bom pai de família, um médico que zelava e cuidava da família, não teve envolto, pelo menos, o livro não dá a entender, em algum tipo de crime ou de desequilíbrio maior, não. A questão toda dele era de certo nível de egoísmo particular, de possessividade, de orgulho, principalmente porque ele vivenciou uma série de facilidades materiais que também ele vem adiante reconhecer que não ajudou ele a treinar-se para a superação das circunstâncias amargosas que depois ele veio a passar. Porque mostrar que ele tinha tudo e era feliz, não tinha problema nenhum. Então são pessoas assim que não estão, preparadas. Exatamente. Quando ocorreu a separação para ele foi difícil, muito difícil, Continuando, enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto antes do tenta-me fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. Interessante aqui é que ele era uma pessoa, assim, poderíamos dizer, católico até praticante. A questão toda é que, próximo da desencarnação dele, o padre prometeu facilidades que ele teria lá quando entrasse no reino dos céus e que ele não teve. E ele volta à igreja, ele volta a tentar alguma explicação da situação que ele estava vivendo, mas num nível, como ele aqui coloca, de doloroso sonambulismo, de semiconsciência, de não entender e de se revoltar ao que estava acontecendo com ele. Mas adiante, quando ele coloca aqui que foi arrebatado em violento e escuro torvelinho
que me situou em terrível paisagem de trevas. Veja, o nível de conflitos e de perturbações emocionais e mentais que ele estava, sem dúvida nenhuma, decorrentes do egoísmo, do orgulho e da vaidade pessoal, levou ele a envolver-se com um grupo de outros espíritos que estavam na mesma sintonia dele. E adiante ele conta as surpresas que ele teve quando conseguiu chegar na casa dele. A surpresa maior é que antes dele falecer, a esposa prometera que jamais colocaria alguém no lugar dele. E, claro, isso, e de certo modo a gente vê ao longo do capítulo que ela gostava muito dele. Mas, na verdade, quando houve a desencarnação dele, as situações mudaram muito. Inclusive, lá no capítulo aí mais adiante, ele tem um encontro com ela, né? Porque ele vai reencarnar e, em desdobramento, a ex-esposa dele vai ser a sua avó. Vai haver toda uma mudança de quadro. E aí a gente vai vendo que é muito comum as mudanças de parentescos. Porque não poucas vezes alguns espíritas, quando tem um convívio muito bom com o esposo ou a esposa, dizendo, na próxima encarnação a gente tem que estar junto de novo. Só que as situações e necessidades evolutivas e de crescimento espiritual podem ter mudanças bruscas, né? Então, o primo Carlos, que sempre me invejara a abastança. Então, veja, a abastança que ele vivia muito bem, tá? Materialmente ele vivia muito bem. Insinuara-se em casa a título de proteger meus interesses e despousou minha companheira. Ele está desencarnado, mas para ele ela continuava sendo a esposa dele. Despousou minha companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Vejam, toda essa carga de reprovação é dele, porque possivelmente o primo Carlos teve alguns erros comerciais, mas ele coloca como criminosas aventuras comerciais, que possivelmente é a opinião de Gotuso, para o que ele percebeu ter sido feito com um excessivo quadro de bens materiais que ele tinha. E outra questão aqui que é incrível, porque o Gotuso mais adiante, ele tem um entendimento grande sobre reencarnação, sobre reencarnações provacionais. Não obstante, vejam o absurdo. Quando diz respeito a ele, tudo muda, porque ele diz aqui, perturbou o futuro de meus filhos. Como? De que modo? Como é que ele entende essa perturbação? Porque não deu a estrutura material que ele queria dar aos filhos? Ele percebeu, nós percebemos que o Gotuso entendia muito bem as situações de reencarnação para os outros. Para ele, ou para os filhos dele, ou para a esposa, ex-esposa que tinha ficado encarnada, não. Para eles, para a família, tem um entendimento distorcido. Porque, na realidade, conforme nós aprendemos com a doutrina espírita, se os filhos dele tivessem passado por certas provações no nível que ele diz, não tinha sido de graça. Era porque os filhos também precisavam passar. Não teria sido apenas por intromissão do primo Carlos, como ele coloca. Então, é algo que merece certa reflexão nossa. Nós
espíritas, conhecedores da reencarnação, das situações de prova e dificuldade, temos a maior facilidade de entender as provas dos outros. Agora, quando a prova é com a gente, aí a gente, peraí, não é para ser bem assim. Pode ser de outro modo. Então, a facilidade maior é para entender o externo. O interno, aí a situação é outra. Como acontecia também com o Gutuso. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara, quando ele reconhece as fraquezas dele, desfrutaram a existência regular, com todos os desejos atendidos, não iniciaram no mistério da tolerância, da paciência, da dor. Por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Então, até aí, ele é bem consciencioso. A gente até diria, pois por que ele, sendo tão consciencioso, não consegue superar as questões dele? A gente vai entender um pouco mais adiante. Então, como aí é bem colocado, ele teve uma vida rica de facilidades. Quando ele chega a usar essa frase, com todos os desejos atendidos. Só que isso resultou em um despreparo para enfrentar sofrimentos e dificuldades. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Veja que coisa complicada, né? O que aqui realmente ressalta, e eu quero fazer esse comentário, é que, veja, muitas vezes nós, encarnados, temos certos conflitos e dificuldades pessoais que achamos que quando desencarnar vai ser fácil resolver. E como a gente vê no caso do Gutuso, pode ser até muito pior. Porque perante esse tipo de situação, temos passado 10 anos que ele estava lá, e ele continuava magoado, ressentido com o que tinha havido com a sua ex-família, que ele considerava como se fosse permanente. E aí André diz, deixando entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. E aí André diz, Gutuso, escute, disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. André aí faz até a demonstração a ele, um conselho meio duro, dizendo, mas Gutuso, tem sentido você manter essas algemas de sombra, que a mágoa, tanto para quem está encarnado como para quem não está, é no mesmo nível. Então, se temos ressentimentos ou mágoa com alguém, resolvamos logo. Porque desencarnando pode ser que seja bem mais difícil. Com o Gutuso estava sendo bem complicado. Por que razão condenar a companheira de luta? Continua André. E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Então André aqui continua tentando despertar Gutuso desse nível de desequilíbrio emocional e íntimo dele. Que na verdade a gente vai vendo que não resulta em muito êxito, não. Na verdade, a gente pode dizer que seria semelhante, comparando com nós encarnados, a gente tem algum amigo, algum parente, inclusive conhecedor do Espiritismo, que está um ressentimento e uma mágoa com alguém, e a gente aconselhar ele aqui, olha, deixa disso, tu vai continuar sofrendo por isso.
E sabe qual vai ser o resultado, normalmente? Que inclusive acontece com o Gotuso, entra num ouvido e sai no outro. Porque o que André Luiz disse a ele, e a gente vai vendo no decorrer, não mudou nada do interior dele, não. Ele não parou para dizer, peraí, realmente, eu acho que eu estou errado. De maneira nenhuma, ele não chegou a essas reflexões. Na esfera venturosa, e aí Gotuso já vai dizer algumas coisas a André. Na esfera venturosa, que é sobre reencarnação. E André conta que acompanhou o caso de reencarnação que é a de Sigismundo, do livro dos Missionários da Luz, e que tinha toda uma assistência espiritual elevada. E aí o Gotuso diz, na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Vamos analisar esse trecho, depois analisar o trecho que vem em seguida. Vejam só, essa expressão trazendo uma reflexão para nós, do Gotuso a dizer André assim, na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões de escolha pessoal. Será que ele estava com alguma pontinha de inveja ou de algo assim, já que ele é meio desencontrado com as emoções pessoais, né? Porque às vezes eu até estava pensando, a forma com que ele diz, André, lá onde tu estás, que é um lugar muito elevado, lá as coisas são mais fáceis. Aqui a história é outra, que aliás adiante ele vai detalhar as dificuldades que tinha dentro do seu trabalho. E ele diz, o livre-arbítrio garantidor de créditos naturais pode solicitar modificações, apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. E aí ele prossegue. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem. São compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. E aí a gente vai percebendo o nível de esclarecimento que ele tinha e que a gente poderia até se perguntar, e por que não aplicava a ele? Porque, veja, ele está dizendo aqui, André Luiz, que os espíritos que ele participava ajudando lá na casa transitória, a reencarnações, ele tinha um justo esclarecimento de que, face à ignorância deliberada deles, esses espíritos eram obrigados, eram compelidos a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes. E aí a gente diria, e por que ele não se tocava sobre a maneira com que ele estava encarando a vida, no plano espiritual já? O que eu acho aqui ainda interessante, e que é um exemplo, um certo valor para nós, outra vez, é para deixar para nós bem claro de que, olha, hábitos, condicionamentos e pontos de vista arraigados que a gente tem durante a encarnação vão continuar criando problema para a gente desencarnado. Esclarecimento, né? Porque ele mesmo era bem esclarecido, o Gotuso. Porque aí é ele dizendo a André, porque é que onde ele estava a reencarnação funcionava de forma diferente. O espírito que ia reencarnar não tinha o que dizer coisa nenhuma, porque não tinha valores pessoais para intervir pelo livre-arbítrio.
E sim, como ele disse, são compelidos a aceitar os roteiros que as autoridades competentes impunham a esses espíritos. E ele continua ainda. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influência dos filhinhos antes do berço, dando pasto à discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis e a abortos criminosos. Então, como Gotuso era esclarecido, né? Só não aplicava a situação pessoal dele, né? Mas ele estava bem esclarecido. E no meio espírita, quantas pessoas são esclarecidas e não saem? Eis a questão. Não consegue sair do comodismo. Consegue às vezes vencer. E assim, consegue. Passa para outras pessoas E não mas consegue não vencer. Quantas? Está acontecendo. Com ele, né? A, Sabe de tudo, mas não consegue pôr em prática. Porque é isso que a gente precisa, né? aproveitando todo esse quadro aí, eu me lembrei de um livro que é de Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Nas Fronteiras da Loucura, que é o livro que trata sobre o carnaval. Mas eu me lembrei, não foi exatamente por estar entrando no mês de fevereiro, é porque no livro, logo no início, tem a história de uma jovem casada que o esposo desejava muito ter um filho, mas ela não queria. E ela dizia que não queria porque deformava o corpo, e foi se passando o tempo. O esposo insistiu e ela não quis de modo nenhum. Mas adiante ela vem a engravidar e comete o aborto sem dizer ao esposo. Mais adiante, aquele filho que ela abortou torna-se um perseguidor espiritual. E aí começa a levar ela a um processo obsessivo, que vai se acentuando e ela já entra no processo esquizofrênico. Ao ponto de estar internada numa clínica, a mãe dela é que faz uma prece a Bezerra de Menezes, pedindo que ajudasse a filha. A mãe não tinha nem ideia do que é que tinha jogado a filha lá no manicômio da filha dela, porque tinha sido esse aborto que ela fez. E aí começa todo um trabalho espiritual direcionado a ajudar essa situação. Então, esse é um dos casos do livro Nas Fronteiras da Loucura, mas o desenvolvimento de todo o livro é em cima das questões de influências espirituais durante o carnaval, que é o carnaval no Rio, onde há uma série de incidentes e de problemas cuja causa é dos desequilíbrios da forma com que normalmente o carnaval é praticado. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, e mais adiante disse, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Então, a outra situação é quando a reencarnação se conclui, mas é uma reencarnação onde é um encontro de inimigos terríveis entre filhos e pais. Isso se dá muito na Terra. É claro que o objetivo das leis divinas é o perdão, a solidariedade e o crescimento espiritual. Mas em certas circunstâncias, quando olha,
o desequilíbrio e as intervenções negativas do inconsciente, dos espíritos, levam a crimes na família. Que para aqueles que não têm a menor ideia do que seja a vida espiritual, veem como um absurdo inexplicável. Nós, através do conhecimento da doutrina espírita, entendemos, sabemos a explicação, não que seja justificável, mas a gente entende as questões absurdas que se dá dentro de família com crimes e que por trás há um passado que não se tem ideia da origem daquilo que agora está acontecendo na Terra, mas que a origem é muito antiga. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam um intercâmbio direto com os instrutores mais sábios. E pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Que conhecimento, né? Minucioso o Gotuso tinha, né? Talvez por isso mesmo lá na frente ele leva um puxão de orelha da mãe também. Conhecimento, né? Porque Ele vincular com aquele sentimento, né? Então aí é dito que essa possibilidade de participação na escolha das provas pelo Espírito antes de reencarnar não é um privilégio, é o resultado de uma conquista, de um trabalho ativo do Espírito, quer na encarnação anterior ou no próprio plano espiritual, onde aqui é dito que, através do serviço persistente na própria iluminação, conquista um intercâmbio direto com os instrutores mais sábios e, pelos atos meritórios, pode escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Quer dizer, o resultado do trabalho do bem. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino, criado por eles mesmos. Então, um fato que aqui é preciso nós destacarmos de que ódio, desequilíbrio, intemperança, eles, ao mesmo tempo que já durante a encarnação cria todo um campo e um clima de sofrimento para o plano espiritual, quando os espíritos desencarnam, essas mesmas emoções e sentimentos no plano espiritual projetam reencarnações de sofrimento. Então, na realidade, como é o objetivo das leis divinas, quer estejamos encarnados ou desencarnados, não podemos estar dando campo a ódio, desequilíbrio, intemperança das paixões. Contudo, como aí é colocado, todo esse clima vai abrir campo a sofrimentos presentes e futuros. E aí a gente perguntaria, e Gotuso, sabendo de tudo isso, como é que... Porque, veja, a mágoa dele vinha até de certa raiva contra o primo que assumira a sua esposa, sua ex-esposa na Terra. E não obstante, ele tinha muita necessidade de trabalhar isso com ele mesmo. Gotuso, mas é você
experiente desse modo, quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda mágoa do lar que se foi, ou pode encarcerar-se no desalento a de ter tamanha possibilidade de libertação. E André chega a esse ponto e diz, é possível que você que detém esse conhecimento ainda fica sustentando mágoa, e já houvera se passado um bocado de tempo, de anos. Em vista, e aí ele vai dizer, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório da carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas. Vejam só a situação. A situação estava acontecendo com o Gotuso, é o seguinte, comparando com nós encarnados. Como se nós, encarnados, bem esclarecidos pelo Espiritismo, ao enfrentar uma situação difícil e não aceitar, a gente ficar desejando desencarnar para resolver lá no plano espiritual. Era como ele estava lá, porque ele não estava conseguindo resolver a situação dele, que era para ele resolver, e o que é que ele faz então? Começa a desejar e se projetar para encarnar. E esquecer que ele não conseguia trabalhar as circunstâncias adversas que, na verdade, deveria trabalhar. Então, estava acontecendo o seguinte, vejam só como é interessante comparar. É como alguém que está, por exemplo, ou por falecimento de parentes queridos, ou por estar passando por uma situação financeira ou pessoal muito difícil. Dizendo, meu Deus, eu não vejo a hora de desencarnar. Porque lá, pelo menos no plano espiritual, eu não vou estar envolvido com tantos problemas. E aí fica se projetando para lá. Como não consegue trabalhar as situações pessoais que eram para ser trabalhadas aqui, e fica se projetando para lá. Era o que estava acontecendo ao inverso do Gotuso. O Gotuso desencarna porque era a época dele desencarnar. E fica bem claro que ele não desencarnou porque ele tivesse uma vida destrambelhada. Ele desencarnou no tempo certo. Então ele volta para o plano espiritual na situação que para as leis divinas era ideal e continuar evoluindo lá. Mas o que é que ele chega lá? Não aceita o que houve, não consegue trabalhar com ele mesmo as questões íntimas e fica desejando reencarnar. Através da reencarnação, esquecer temporariamente a situação que a vida lhe trouxe como aprendizagem. Ele continua, devo funcionar. E adiante ele fala até sobre como ele ajuda os espíritos necessitados lá. E depois que ele desembucha a questão pessoal dele, ele começa a falar agora sobre o trabalho dele. Ele diz, devo funcionar acima de tudo como professor de higiene mental, auxiliando-os aos espíritos que são amparados lá por ele, na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes eleve o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Vejam que coisa! É por isso que depois a mãe dele chega dando umas lições nele, né? Porque, vejam, ele ajudava na higiene mental dos espíritos que eram socorridos na casa transitória. Então era assim, ele aplicava bem o que ele sabia aos outros, só não aplicava para ele. Que situação!
observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos na região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali, na esfera de socorro aos aflitos. Aqui é interessante esse início de reflexão de André pelo seguinte: André fica admirado, dizendo assim, menino, como é que eu, olhando a situação de Gotuso, como é que eu pude logo ser aproveitado em trabalho assistencial lá em nosso lar? E Gotuso, aliás, aí ele diz a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado, porque ele notou o seguinte, que na verdade era de admirar que Gotuso tivesse sido ajustado ao trabalho socorrista, quando aparentemente ele não daria ideias claras de poder estabilizado, né? Mas em seguida a gente vai entender. Ele diz: reparei todavia que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando ao recinto onde eu aguardava extensa clientela. Então André começa a ver que Gotuso tinha muitas dificuldades, porque André Luiz já houvera, em termos de habilitação, conquistado a possibilidade de perceber os pensamentos dos outros espíritos. É como acontece até no livro Os Mensageiros, onde ele recebe um tratamento magnético para aprofundar a percepção auditiva e de visão. Mas aí ele nota que o Gotuso ele estava bem materializado, estava assim um campo de vibrações mais densas mesmo. E aí ele conclui dizendo: notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta. Então, aquele trabalho... Ele era o trabalho adequado a ele, porque face o nível de ligação forte que ele ainda tinha com o plano físico, ele tinha certas condições fluídicas melhores para trabalhar os espíritos mais pesados depois da desencarnação. Então esse é o último slide, né, no finalzinho do texto. E eu pergunto se alguém tem alguma pergunta ou observação, que na próxima semana nós deveremos iniciar o capítulo novo, Dentro da Noite, do livro Obreiros da Vida Eterna. Então é isso, né? O exemplo de Gotuso deixa muitas lições, né? Tem muito Gotuso nesse plano. Só O Espiritismo ótimo, ensinamentos espíritas ótimos para ser aplicado aos outros. Sempre é mais fácil. Agora para si mesmo aí as coisas. Mais fácil para os outros. Porque assim... É isso que a gente tem que trabalhar, né? Porque, como deixa bem claro, se não trabalhar agora, não pense que vai ser mais fácil trabalhar lá. Que às vezes tem muito espírita que diz: não, isso aqui eu vou deixar para outra encarnação ou lá no plano espiritual. Resolva logo. Porque se você está achando difícil agora, mais difícil vai ser quando você estiver lá. Essa lição fica bem subentendida.
Por isso que a gente precisa resolver logo. Começa a tirar a carga logo. Sempre problemas. Fazer logo o alívio. Amigos. Né, Cida? Oi. Começar a tirar a carga logo daqui, né? Os apegos, né? A gente é muito apegado a tudo. É verdade. E no casamento do Gotuso, veja, um dos principais apegos dele era a família. A ex-esposa e aos filhos. E ele ficou desequilibrado e revoltado quando ele viu que a família não era mais dele, era de outra. E mesmo ele tendo o entendimento bem claro de reencarnação, de provas, de livre-arbítrio, ele não queria aplicar para ele, não. É interessante quando mais adiante vai se dizer que ele vai reencarnar como neto da ex-esposa e, consequentemente, neto do novo esposo, que já estaria com a idade avançada e que teria no neto o maior cuidado e atenção por ter, na verdade, usufruído todo o trabalho material que o netinho fez na encarnação passada. Então, não poucas vezes ocorre, né? Isso é mostrado nos livros espíritas, de que há aquele afeto, às vezes até exagerado, do avô ou da avó, por um neto ou por uma neta, que é de um passado bem de um passado bem forte. Até chega a ser uma coisa possessiva, parece que a criança não tem mãe. É impressionante. Mas não Nada, não só é o caso dos outros. Na verdade, só é aplicável. Só é aplicável aos outros. E a causa sempre tem a ver com a reencarnação. Às vezes, inclusive, para devolver o que a pessoa de fato usufruiu não era dele. É por isso que muitas vezes tem netos e tal que herda tudo dos avós de sempre, na verdade, está recebendo de volta o que era dele. Nesse caso mesmo, caso isso venha a acontecer, o Gotuso estaria recebendo o que na verdade tinha sido trabalhado por ele. Vendo por esse ângulo, onde deixa bem claro que tudo é transitório, nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, desse corpo que nos veste temporariamente. Então seria errado dizer que quando tem alguém na família que desencarna, dizer assim: eu perdi meu marido, perdi um filho. Você perdeu. Não se perde. Na verdade, nunca se perde algo que não se tem. E em termos de ter algo, a única posse real que a gente pode ter é do nosso espírito, quando não está escravizado a paixões e desequilíbrios. A única coisa real de bem que a gente tem é o nosso espírito, mas é preciso que ele esteja em sintonia com os ideais de libertação que o Cristo trouxe, porque senão nem nosso espírito a gente é dono, porque quando olha, está submetido à vontade de outros espíritos. E aí não é dono de nada e nem de si mesmo. Então, ser dono de algo, se é possível, é da nossa individualidade, quando nós resolvemos trilhar os caminhos de libertação que o Cristo trouxe. Senão, nem isso. E a questão maior é que é muito comum, finalizando essa observação, de confundirmos amor, em termos profundos e legítimos, com possessividade. Aquele amor onde os filhos, como era o caso do Gotuso, o Gotuso desencarna os filhos. Continuava sendo dele, porque ele amava muitos filhos, não.
ele era profundamente egoísta e possessivo, tanto em relação aos filhos como em relação à esposa. Que é, inclusive, por isso que depois a mãe dele vai dar a ele algumas advertências. Porque, na realidade, não era amor coisa nenhuma. E nós aprendemos, e isso hoje é inclusive ensinado em termos pedagógicos ou de psicologia, que as pessoas que amam exercem o sentimento em termos de libertação do outro. Quer sejam filhos, esposos e esposa. Todo relacionamento que de fato está estabelecido no amor legítimo, ele busca a promoção e a libertação do outro, e não a possessividade ou, como era o caso de Gotuso, ficar amarrado, mesmo tendo desencarnado. Tem aquela outra obra, Entre a Terra e o Céu, que tem um caso lá desastroso de possessividade, onde Odílio, uma viúva do plano espiritual, não aceitava ter ficado viúva, e para ela o marido continuava sendo dela. Isso aí gera um problema que a obra vai desenvolvendo e esclarecendo. E no caso de Gotuso, lá na frente vem mostrar que não adiantava esse sentimento que ele multiplicava dentro dele da possessividade, porque lá na frente ele ia vir, né, com um neto. Então, tudo mudou. Tudo mudou. É verdade. Bom, a hora é chegada, né, de concluirmos o nosso estudo.